e conhecereis a verdade vos libertará. Você, com toda certeza, já ouviu falar nesse versículo, já leu esse versículo na Bíblia e provavelmente já falou esse versículo. É um versículo muito conhecido, é um versículo muito famoso e ele se encontra no Evangelho de João. O problema dos versículos muito conhecidos, não só deles, né? Mas é que a gente acaba repetindo, falando, sem refletir no que eles querem dizer e também sem a gente analisar o devido contexto no qual essas passagens aconteceram. Então, o versículo em questão, ele se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, quando Jesus diz para os religiosos que estão debatendo, conversando com ele, a seguinte frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O problema é que para muita gente a verdade é um sinônimo de doutrina defendida por uma religião, por uma igreja específica. Para muitas pessoas, no lugar da verdade é incluído tudo aquilo que ela acha ser verdadeiro, ser correto, e quem defende aquilo, teoricamente, é liberto, e quem não defende aquilo é porque está aprisionado. Para muitas pessoas, essa verdade é sinônimo de uma pregação que ouvem nas suas igrejas, que ouvem pelo seu líder religioso. E é incrível como as pessoas não param para refletir e como tem muitos religiosos aprisionados por sistemas eclesiásticos, por doutrinas eclesiásticas, aprisionados de tal maneira que não podem escolher a roupa que vão usar ou não, que não podem escolher se usam barba ou não usam barba. As mulheres são tão aprisionadas que não podem escolher se vão usar calça, saia, cortar o cabelo, passar maquiagem, usar esmalte, batom, etc. As pessoas são tão aprisionadas que elas sequer podem ir em qualquer lugar, sequer podem ir no cinema, sequer podem ouvir um outro tipo de música que não aquelas cantadas na igreja. Ela jamais tem tempo para curtir algum feriado com a sua família ou coisas parecidas, e essas pessoas que sequer podem escolher onde vão estar, quando vão estar, que roupa vão usar, quais os lugares vão frequentar, que não pode escolher sequer o tipo de música que vão ouvir nas suas casas, elas ainda batem no peito com muito orgulho para dizer que foram libertas. Foram libertas por quem? Foram libertas de quê? Foram libertas para quê? Foram libertas para serem colocadas numa prisão bem menor do que a que elas tinham antes? Foram libertas para serem aprisionadas de uma maneira muito mais ferrenha e fundamentalista? Não é disso que o Evangelho de João está falando com toda certeza. Para você entender o que o Evangelho de João está chamando de verdade, é preciso compreender o contexto. E quando você continua lendo a passagem, se encontra no versículo 36, também, é claro, do capítulo 8 de João, há uma frase de Jesus falando assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não está falando que quem liberta é um conjunto de doutrinas ou de afirmações consideradas ortodoxas. Jesus não está falando que quem liberta é uma igreja, uma religião, uma instituição religiosa ou uma pregação de um líder religioso, seja ele qual for. Para o Evangelho de João, a verdade não é um conceito abstrato, não é um conceito teórico. Para o Evangelho de João, a verdade não tem a ver com dogma, com doutrina, com afirmações de religião, de pregação ou qualquer outra coisa religiosa. Para o Evangelho de João, a verdade é uma pessoa, é um ser vivo, concreto, de carne e osso, um ser verdadeiro que habitou entre nós e que nos propõe não um dogma, não um conjunto de doutrinas
para ser seguido, mas nos propõe o caminho do discipulado, o caminho do relacionamento, a vivência com ele, com os seus ensinamentos no dia a dia, independente de templo, independente de lugar, independente de sistema religioso, mas a vida como um templo e um templo concreto e verdadeiro. Para o Evangelho de João, a verdade que liberta é a pessoa do próprio Jesus. E só ele é capaz de libertar. Só ele é capaz de libertar, inclusive, das amarras e das algemas religiosas, que são duras, que são ferrenhas, que dão pouco espaço para a vida, que dão pouco espaço para o arejamento, que dão pouco espaço para o ar que o Espírito sopra, trazendo liberdade, vida e produtividade. Mas houve um momento da história do cristianismo em que a verdade deixou de ser vista como uma pessoa e foi transformada num conceito. E isso não é de agora, isso é algo bem antigo, lá na antiguidade cristã, quando houve um processo de helenização da fé cristã. Por esse processo se entende que é a adequação da fé cristã aos princípios gregos, platônicos, que dominavam intelectualmente o mundo 300 anos antes de Jesus. E principalmente na comunidade de Alexandria, que é uma cidade interessantíssima para a antiguidade, era um centro judaico e depois cristão muito relevante, e a cidade de Alexandria, ela tem um contato muito próximo com as doutrinas de Platão, com o ensinamento platônico, porque essa cidade foi fundada por Alexandre o Grande, o conquistador da Grécia, o conquistador macedônio que levou o seu império para muitos lugares daquela época e levou com ele a helenização do mundo através dos ensinamentos de Platão. Por exemplo, a comunidade de Alexandria é quem traduz o texto do hebraico para o grego na chamada Septuaginta. E o grupo de Alexandria tem muito mais abertura ao pensamento grego e conhece muito mais o grego e os princípios filosóficos que circulavam naquela época, coisa que os palestinos não eram muito simpatizantes até então. No ano 150, aproximadamente, já da era cristã, teve um homem que se converteu ao cristianismo chamado Justino Mártir. Até então, o cristianismo era uma religião para pessoas simples, pouco cultas, iletradas, e os pouquíssimos conhecedores da filosofia, ao se converterem, desprezavam a filosofia que haviam conhecido. Justino Mártir, ao se converter, não fez isso. E ele considerou que a filosofia era uma boa serva de Cristo, serva da teologia, e que ela era a preparação e a escritura era o ápice dessa preparação intelectual. Justino faz uma aproximação com conceitos filosóficos e a teologia cristã que ainda era incipiente, estava engatinhando. E o Justino tem alguns ensinamentos interessantes, como, por exemplo, Logos espermaticós, que é a semente do Logos, que antes da sua encarnação e manifestação em Jesus, essa semente do Logos teria pairado pela terra e iluminado, inspirado algumas pessoas em conhecer a verdade. E aí, para o pensamento grego e para o pensamento de Justino, essa verdade não é mais uma pessoa, mas é o conceito cristão de verdade interpretado por esse pensamento. E que inspirou, por exemplo, pessoas como Platão, como Sêneca e outros intelectuais da cultura greco-romana, da cultura clássica. E eles foram capazes de conhecer a verdade. E para Justino Mártir, não há verdade que não venha de Deus. Toda verdade vem de Deus, e se eles conheceram e falaram a verdade, é sinal que foram inspirados pelo Logos espermaticós e foram cristãos antes de Cristo. É o que o Justino Mártir dizia.
a partir desse conceito e dessa aproximação entre o pensamento cristão e a filosofia grega e a filosofia platônica, porque o Justino era um neoplatônico que se converteu ao cristianismo, algumas influências penetraram na forma de ver a fé cristã e uma dessas é transtornar o conceito de verdade. Aliás, a verdade deixou de ser vista como uma pessoa, a pessoa de Jesus com a qual devemos nos relacionar, e passou a ser vista como um conceito, um dogma, uma doutrina, um discurso, um conjunto de frases aceitas por uma instituição e outras frases rejeitadas por essas mesmas instituições foram consideradas as heresias, os erros, as mentiras. Esse é um conceito que transforma a verdade em um conceito e a mentira também em um conceito que seria a negação da verdade. Enquanto que para o Evangelho, a verdade é uma pessoa e a mentira também é uma pessoa. A mentira é o diabo, é diabólica, porque ela distorce o segmento, distorce a chamada de Jesus para uma vida autêntica, verdadeira, e essa mentira, ela conduz a pessoa a ser alguém em público e outro alguém em particular, a ser um santarrão, um conservador no templo e ser alguém que não tem nada a ver com esse discurso no particular. Para muitas pessoas vale aquela frase de que o conservador é alguém que faz em particular o que ele condena em público. Nem todos são assim, mas infelizmente tem muitos que são assim. E lembremos que a verdade para João não é aquela pregação que você ouve no domingo, por melhor que ela seja, ninguém está desconfiando disso. Por mais conectada com o texto bíblico que ela esteja, e tem que estar mesmo, porque esse é o propósito, e ela, assim sendo, ela serve para inspirar e alimentar a fé de quem a recebe, mas a verdade é muito mais do que isso. A verdade é muito mais do que os dogmas, as doutrinas e as proibições que você recebe na sua instituição religiosa, se isso for o caso. A verdade para o Evangelho é uma pessoa, a pessoa de Jesus que nos liberta, inclusive de nós mesmos, que nos liberta, inclusive dos dogmas, e que nos convida a uma vida de verdade, autêntica, a uma vida humanizadora, a uma vida que busca o amadurecimento com o relacionamento com essa pessoa que nós chamamos de Jesus, o Jesus de Nazaré, o Jesus que chega até nós através dos evangelhos. Que a gente possa, sim, conhecer a verdade, mas a verdade conforme o Evangelho de João nos mostra. A pessoa de Jesus que nos chama a um relacionamento e que nos aguarda de braços e coração aberto para vivermos com Ele um relacionamento verdadeiro, concreto e do dia a dia. Um grande abraço e antes de você sair desse vídeo, deixe o seu like. Esse like ajuda muito a esse canal e nós também chamamos você, convidamos você a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal e considere ser um membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, participar do grupo de estudos e também apoiar o desenvolvimento desse trabalho. Tchau, até a próxima.